Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora eu estou fazendo mais uma gravação de uma videoaula aí para deixar bem fixo ali a ideia que a gente vinha trabalhando e que surgiu algumas dúvidas, tá? Relembrando que isso ainda eu vou trabalhar em aula junto com vocês, tá? Mas eu preferi fazer esse vídeo já para quem quiser já assistir e tirar suas conclusões, tá? Isso que eu vou falar para vocês está lá na página 126, que foi ali no final quando a gente falou de ângulos, tanto ângulos adjacentes como ângulos consecutivos, tá? Surgiu algumas dúvidas e a ideia desse vídeo é justamente conseguir achar uma diferença, tá? Lembrando que a gente concluiu que o ângulo consecutivo ele tem um lado em comum, beleza? Como vocês podem até observar. Mas o ângulo adjacente ele também vai ser um ângulo consecutivo, tá? Então, o que é um ângulo adjacente? Com certeza é um ângulo consecutivo, mas tem mais uma diferença. Não pode ter ponto interno. Mas o que quer dizer esse ponto interno, tá? Então é isso que a gente vai vir trabalhar nessa aula, tá? Que é falar justamente essa diferença, tá? Mas antes, vamos relembrar rapidinho algumas coisas básicas aí quando a gente falou de ângulo, tá? Só para a gente relembrar. Pessoal, ângulo, como a forma a gente viu, tá lá nos nossos slides aqui, que eu tô com eles aqui comigo, tá? Que a gente viu. A definição de ângulo, ela é bem simples, tá? Eu falei para vocês entenderem melhor. Então, ângulo vai ser a figura geométrica construída por duas semirretas de mesma origem. Duas semirretas de mesma origem. Ou seja, então eu vou pegar um ponto que eu vou chamar de vértice, também conhecido como origem. E vou pegar mais dois pontos, tá? Que eles não sejam colineares, que não estejam na mesma linha, tá? Então, vou pegar um ponto aqui, não vou pegar, eu não podia pegar um ponto aqui? Não, porque daí eu não ia conseguir formar o ângulo, ia ser um ângulo raso, tá? Então eu não quero um ângulo raso. Eu quero um ângulo que não seja raso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto que esteja fora da mesma linha. Então eu vou pegar um ponto aqui, ó. Pode ser aqui, tá? Tanto faz. Então observe o seguinte. Beleza, então aí como que a gente constrói? Vai ser duas semirretas. Então eu vou pegar a primeira semirreta que começa em A, selecionei o A e selecionei B. Então tem a semirreta AB. E eu peguei o ponto A e fiz até o ponto C. Então eu construí a semirreta C, tá? O que vocês vão observar é que eu acabei de formar um ângulo. Onde que vai ser o ângulo? O ângulo vai ser justamente, selecionei aqui, ó, aqui e aqui, tá? Então só deixa eu configurar aqui para ficar melhor, tá? Eu só vou fazer uma configuração aqui bem rapidinho, que é na questão ali da GeoGebra, tá? Então eu vou aumentar aqui o tamanho. Não me interessa muito, por enquanto, o valor, tá? Então só quero que vocês entendam que esse verde que eu acabei de construir é o ângulo, tá? A medida vocês podem usar transferidor, tá? No meu caso aqui o próprio software calcula o ângulo, tá? Automaticamente, mas se fosse fazer manualmente a gente ia usar o transferidor, tá? Porque a gente não consegue assim construir, tá? Depois, mais pra frente, vocês vão aprender que a gente consegue construir alguns ângulos notáveis, os principais. Outros somente por transferidor ou por métodos computacionais, tá bom? Então aqui, ó, o que eu quero que vocês entendam, tá vendo aqui, ó? Esse daqui é o meu ângulo, tá? Então, meu ângulo aqui é o ângulo justamente, o ângulo A, é, BAC, tá? Que é esse ângulo verde, tá? Outra coisa importante, que eu quero que vocês entendam bem, questão de como que a gente chama o ângulo. É importante a notação, vocês entenderem. Então, como que a gente vai falar, como que eu chamo esse ângulo, tá? Vocês podem usar uma letra do alfabeto grego, alfa, beta, ou simplesmente a gente tem uma outra notação. Tá aqui a figura, eu já coloquei aqui para vocês, ó. Então aqui, como que eu chamo esse ângulo? Esse ângulo tem duas maneiras, tá? Então, ou eu vou falar que esse ângulo vai ser da forma B, eu pego aqui, ó, uma extremidade, vou para o centro, o vértice, e escrevo C, tá? Então, sempre assim, um ponto aqui sobre o lado, vai para o vértice e pego outra extremidade, tá? Do outro lado. Beleza, BAC. E aí acontece o seguinte, não simplesmente, aí você coloca o acento circunflexo, tá? Então essa notação você está se referindo ao ângulo que está entre o BAC, ou seja, esse ângulo aqui inverso, tá? Eu poderia também usar uma ordem diferente. Ah, professor, podia começar por C? Poderia também, ó. Poderia começar lá pelo de cima, C, A, que é o vértice, e o B, tá? Então ficaria o vértice, tá? Então sempre o vértice fica no meio e os outros dois pontos vão ficar nas extremidades, tá? Então quer dizer que o ângulo aqui, ó, semirreta, eu tenho B, do ponto B, vou até o A e vou até o C. Então eu tenho o ângulo formado BAC. Ou começa em B, vou até o A e vou até o B, tá? CAB. Ou simplesmente a gente usa a notação o A til, tá? Ou seja, estou considerando o ângulo que está ali no vértice A.
Mas eu vou querer mais que vocês gravem esse, tá? Então sempre vai ser assim, você pega o ponto dos lados, coloca nas extremidades e no meio vai vir um vértice, que é o ponto de origem. Você coloca um acento circunflexo. Isso é notação, tá? Então isso que a gente viu. Então um ângulo basicamente é o quê? Você vai pegar o mesmo vértice e vai construir duas semi-retas, tá? E daí você vai formar um ângulo, tá? Aí o que causou algumas dúvidas aí foi justamente na questão do adjacente concluinte. Adjacente e consecutivo, tá? Lembrando que ângulos congruentes simplesmente que têm a mesma medida, tá? Então, dois ângulos que têm a mesma medida, a gente fala que são congruentes, tá? Ângulo consecutivo e adjacente foi o que causou mais dúvidas, tá? Então, aqui, ó, eu só tirei um pedacinho lá do livro para a gente deixar aqui destacado. Então, ângulos consecutivos e adjacentes, tá? Então, dizemos que dois ângulos são consecutivos se eles, e somente se, possuírem um lado em comum. Opa! Ou seja, então vai ser um consecutivo se eu tiver dois ângulos que têm um lado em comum, tá? Lembre que o lado de um ângulo são essas semi-retas, tá? Então essas semi-retas aqui que eu construo, essas duas semi-retas, então aqui ó, essa semi-reta AB, ela é um lado e essa outra semi-reta aqui é um lado. Então os lados dos ângulos são as semi-retas que eu fiz para construir o ângulo, tá? Claro, pessoal, que quando vocês for fazer no caderno, a gente não vai fazer sempre. A gente só escreve a semi-reta e coloca uma flecha dizendo que continua, tá? Porque essa reta continua. Lembrando que a semi-reta ela tem uma origem, extremidade onde começa, mas não tem extremidade onde termina, tá? Beleza, então tá. Essa é só para dar uma relembrada. Agora a gente vai para o conteúdo propriamente dito que eu quero chegar na aula. Então, pessoal, o que é um ângulo consecutivo, tá? Tem um lado em comum. Ponto. Tá? Então tem um lado em comum. Ah, professor, o que é? Por exemplo, ó, eu tenho esses dois ângulos, eles são consecutivos. Por que eles são consecutivos? Observe que eu tenho o lado aqui, ó, OB em comum. Ou seja, tanto esse ângulo AOB, tanto o ângulo COB. Observe que eles têm esse OB em comum, então eles são consecutivos. Mesma coisa aqui, ó. O ângulo, esse outro ângulo aqui, ó, tem justamente também esse lado do meio em comum. Porque ó, tanto o ângulo COB, tanto o ângulo AOB, eles vão ter essa semi-reta do meio, a semi-reta OB, em comum, tá? Não é OC, aqui tá errado, tá? Aqui é OB. Semi-reta OB. E a mesma coisa esse outro ângulo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você pega esse ângulo, ó, esses dois ângulos vão ter esse daqui em comum. Consecutivo já dá a ideia que tá junto, que tem alguma coisa em comum, tá? Então eles têm um lado em comum. Então, ó, esse ângulo AOB e esse outro ângulo esse outro ângulo COB, eles têm esse lado, essa semi-reta OB em comum, tá? Em comum, tá? Mas acontece o seguinte, a gente tem uma outra visão também, né? O que acontece? Isso que eu falei para vocês é que a gente considera o ângulo sempre juntinho, né? Um do ladinho do outro. O que acontece, conforme o livro faz aqui para vocês, ó, eu tenho uma outra maneira de olhar. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Ele está falando do ângulo COB, então eu vou pegar o COB, né? Esse ângulo aqui, ó, COB. E o ângulo AOC, então o ângulo AC vai ser esse outro ângulo maior aqui. Deixa eu pegar uma outra cor para mostrar para vocês. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo AOC, ó. Ah, professor, agora ele pegou tudo. Isso, pegou o maior, tá? O que acontece? Os dois vão ter em comum o lado OC, tá? Observe que os dois têm OCO e OC, tá? Ou seja, eles têm um lado em comum, tá? Mas o que acontece é que aqui no meio, ó, a gente vai ver que aqui no meio, ó, eles têm vários pontos em comum, tá? Aqui dentro vai ter várias. Aqui tem a própria semi-reta OB. Semi-reta OB está tanto no AOC quanto no BOC, tá? Então tem vários pontos aqui dentro. E aqui, ó, esse outro caso, a gente tem, ó, o BOA, tá? E a gente tem, deixa eu mudar a cor, e a gente tem também o AOC, tá? Então, por exemplo, neste caso, eu vou ter o OA em comum.
certo? Ó, tanto o OA está aqui quanto o AO aqui. O que eu falei para vocês antes é uma visão. Essa daqui é uma visão, outra visão que o próprio livro traz para vocês. Aí observe que o OA ele está nos dois, tá? Tanto que eu considerar o maior quanto considerar o menor, tá? Então o que acontece? Eu tenho, por exemplo, a própria semirreta OB em comum, tá? Ou seja, a semirreta OB, ela tem tanto o BOA e tanto a semirreta OC. Então eu tenho a semirreta que está dentro dos dois, tá? E lembre que numa semirreta eu tenho vários pontos, tá? Então isso é ângulo consecutivo. Tem que ter um lado em comum. Não importa se eles estão lado a lado ou se um ângulo está dentro de outro ângulo, tá? Conforme a gente viu, tá? Então basicamente, vamos aqui fazer um breve rascunho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Então, por exemplo, tem um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Esse ângulo e esse ângulo aqui. Posso falar que eu tenho, vamos pegar aqui um ponto B, aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto C, certo? Eu tenho esse ângulo PAC, por exemplo, né? Aí eu posso construir um outro ângulo. Eu posso, por exemplo, calcular uma bissetriz, qualquer um outro ângulo. Eu posso desenhar mais uma semirreta aqui no meio, ó. Opa, desenhei essa outra semirreta. Aí eu vou falar que aqui tem, por exemplo, o ponto B. Beleza? Então, o que acontece? Vamos lá. Se eu considerar o BAD, ó, o ângulo BAD, e agora eu vou considerar o ângulo, por exemplo, CAB, certo? Então observe o seguinte, eu vou ter um lado em comum, observe que os dois têm AB e BA aqui, ó. Então eles têm justamente aqui, ó, esse lado, a semirreta AB em comum. Eles têm a semirreta AB em comum, então eles têm um lado em comum. Essa é uma visão. Eu poderia pegar a própria imagem que eu acabei de fazer para vocês e fazer uma visão diferente. Agora não vou considerar os ângulos, tá? Observe que quando eu falo ângulos, eu estou falando desse camarada aqui, essa medida aqui, ou essa medida aqui mais em cima, ou eu posso estar falando das duas juntas, tá? Então tem várias maneiras, tá? De acordo com o que você vai nomeando, você vai falar qual que é o ângulo que você está medindo, tá? Então, por exemplo, quando eu falo BAD, eu estou falando desse ângulo aqui, ó. Quando eu estou falando, por exemplo, vamos lá, eu vou falar agora para vocês o BAC. Quando eu estou falando BAC, eu estou falando desse ângulo maior aqui, ó. Desse grandão, ou seja, começa em B, vai até o A e vai até o C, certo? BAC, tá? E assim por diante, tá? Então tem como várias visões, tá? Então aqui dentro, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse ângulo, aí eu tenho esse outro ângulo, e ainda eu posso considerar o ângulo que é a soma dos dois, tá? Então, depende do jeito que você vai falando, você vai tendo uma diferença, tá? E uma outra maneira que eu posso olhar, eu posso também olhar, por exemplo, o BAD, por exemplo. Então, vou pegar esse daqui e esse daqui, certo? E eu posso pegar, por exemplo, vamos pegar o DAC. Opa, então D fui até o vértice A, então esse é o ângulo, e fui até o C, né? Esse daí é o ângulo DAC e esse daqui é o ângulo DAD, né? O que acontece? Eles são consecutivos? São, né? Por que eles são consecutivos? Porque eles têm um lado em comum. Quem que seria o lado em comum? O AD. A única diferença é que aqui eles têm somente uma semirreta em comum, né? Eles estão lado a lado. O exemplo que eu passei antes, você viu que um ângulo estava dentro de outro, tá bom? Então, vão gravando essas diferenças. Agora a gente vai para ângulos, é, vamos para ângulos que seria um ângulo adjacente, tá? A gente vai ver essa diferença. Então a figura a seguir ela mostra dois ângulos consecutivos, tá? Então primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, o ângulo adjacente é um ângulo consecutivo, tá? Mas o ângulo consecutivo não é um ângulo adjacente. Tem casos que isso não acontece, tem casos que acontece, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente vai observar? O próprio livro, esses dois ângulos, eles não têm pontos internos em comuns, tá? Opa, mas o que é isso? Vamos ver bem, tá? Primeira coisa, são consecutivos? Ó, ele tá falando AOB. Então, ele está falando do AOB. Quem que é o AOB? É esse ângulo aqui e aqui, né? Então, ele está falando desse ângulo aqui dentro, ó. Esse é o ângulo AOB.
E ele está falando do ângulo BOC, que é esse BOC. Quem que é o BOC? Começa aqui e vai até aqui, né? Então ele está falando desse ângulo aqui dentro. Eles estão falando que eles são adjacentes, mas não têm pontos internos em comum. De fato, ó, você pode ver que como eles estão lado a lado, um está do lado do outro, ó, eles estão, é que nem se estivesse grudado, um do lado do outro. Não tem ponto. Se eu pegar um ponto aqui, ó, um ponto, desenha um ponto qualquer em cima aqui, ó. Vou desenhar um ponto aqui, ó. Opa, esse ponto aqui, ó, esse pontinho que eu estou desenhando, ele está só no ângulo BOC, mas não está no ângulo AOB, tá? E detalhe, pontos internos em comuns, tá? Interno, então eu não posso pegar na beirada, tá? Então eu não posso pegar sobre a semirreta OB, que é esse lado que está em comum, tem que pegar dentro. Então eu não pego o que está na borda, eu pego só o que está dentro. Então, se eu pegasse um outro ponto aqui dentro, ó, ele ia estar só no ângulo. Se eu pegasse nesse daqui, ele só ia estar no outro, tá? O que acontece? Isso é um ângulo adjacente. Opa, professor, tá quase. Vamos lá. O que acontece? A gente já vai fazer um exemplo, que é um exercício do livro para a gente entender. Agora deu para clarear um pouquinho, tá? Então esse exemplo que eu acabei de desenhar para vocês, esse daqui seria um exemplo de um ângulo adjacente, tá? Esse é um exemplo de adjacente que eu acabei de desenhar para vocês, tá? Por que que eles seriam adjacentes? Porque como eles estão lado a lado, pessoal, quando que eu falo lado a lado? Eu estou pegando o ângulo BAD, certo? O ângulo BAD, que é esse ângulo aqui, ó. Unido essas duas semiretas, esse é o ângulo BAD. E eu estou pegando o ângulo DAC. Então, esse ângulo aqui, então é esse ângulo aqui dentro, ó. Observe o seguinte, eles estão lado a lado, né? Ó, eles têm somente o ladinho em comum, que é o AD. Então ele é consecutivo, tem um lado em comum. Mas ele é mais forte para ser adjacente. Por quê? Porque ele tem que estar exatamente do lado. Ele não pode estar dentro. Ah, professor, qual que é o exemplo do dentro? A gente acabou de ver antes um exemplo que está dentro, né? Como que a gente viu isso? A gente viu isso agora há pouco, né? Deixa eu só... Vamos fazer uma nova figura, tá? Eu vou apagar essa. Vamos apagar essa. E vamos fazer uma nova figura, tá? Ela tem que ser meio... Vamos lá. Vou desenhar aqui uma rapidinho pra gente fazer, tá? Pode fazer com letras diferentes também, tá? Eu só estou construindo aqui com vocês, tá? Então agora eu vou pegar, por exemplo, um com vértice O, por exemplo, tá? Lembrando que um ponto a gente pode pegar qualquer letra do alfabeto, desde que seja maiúsculo, tá? E aqui eu vou pegar o A, aqui eu vou pegar o B. E como eu vou fazer dois ângulos consecutivos, eu vou fazer mais uma semi-reta aqui dentro, ó. Beleza, e eu vou falar aqui assim, tá? O que eu passei para vocês, se vocês atrasarem um pouco o vídeo, foi um exemplo da adjacente. Agora eu estou preocupado em achar um que seja consecutivo, ou seja, que tenha um lado em comum, mas ele tem que ter ponto interno em comum, ou seja, ele tem que ser apenas consecutivo. Adjacente não pode ter ponto interno em comum, e eu quero um exemplo que tenha um ponto interno em comum, tá? Então, por exemplo, eu vou considerar dois ângulos, tá? Então, por exemplo, vou considerar agora aqui ó, o A, OB. Então, eu vou pegar esse ângulo maior aqui, ó. Tá? Esse ângulo grande aqui, ó. Então, vou considerar o ângulo A, O e B, tá? Que é o ângulo que está em verde. E vou considerar o ângulo, vamos lá, vou pegar aqui, esse ângulo aqui, ó. A, O, C. Então, A, O, C. Tá? Então, primeira pergunta. São consecutivos? São, né? Ah, professor, mas por que são consecutivos? Porque eles têm um lado, uma semirreta em comum. E quem que seria essa semirreta? Seria a semirreta. Vocês podem ver até pelo nome, que como aparece o AO nos dois, então é o próprio semirreta AO, tá? Ela é um lado em comum, ou seja, esse lado aqui, ó, esse lado AO, ele está tanto no ângulo AOB quanto no ângulo AOC. De fato, né? Se eu pegar esse ângulo maior aqui, ó, você vai ver que ele tem como lado OA e tem o lado OB, mas o OA tá lá. Ou AO, tanto faz a ordem, tá? Deixa eu só mudar ali para ficar mais certo, tá? A origem começa em O, tá errado dessa maneira. Vamos só mudar rapidinho, que a gente tem que manter a ordem, tá? Porque sempre o primeiro vai ser onde começa.
Então, como ele começa em O, então começa em O, passa por A e continua semi-reto, tá? Então, observe o seguinte, ele tem esse ângulo maior, ele tem um lado, como esse ângulo em verde, tem um lado OA em comum, beleza? Certo. Agora eu vou para o outro ângulo. O outro ângulo é o AOC. O AOC é esse ângulo aqui que está em azul, ó. Fazendo um pouquinho mais cima a volta, para a gente conseguir ver. Esse ângulo AOC, observe que ele tem como lado OC e tem como lado o OA. Então, de fato, ele tem o OA em comum, tá? Nos dois ângulos, tá? O que acontece é que a gente vê que não tem ponto interno comum. O que é ponto interno comum? Não posso pegar na borda. Eu tenho que pegar um ponto que esteja aqui dentro. Então, por exemplo, professor, quero pegar um ponto aqui, ó. Vamos pegar, eles não podem ter ponto interno em comum, ou seja, esse ponto que eu pegar aqui dentro do ângulo, serve que ele está dentro da abertura, então ele está dentro. Ele está dentro da abertura, ele é um ponto interno. Tá, esse ponto, ele está dentro do ângulo AOB? Tá, né? Tá. Esse ângulo está dentro do AOC? Não, né? Beleza, então esse caso, por enquanto, parece ser adjacente. Parece, vamos lá. Então, beleza, esse primeiro teste falhou. Agora, vamos pegar agora aqui dentro. Esse ponto está dentro da abertura AOB? Tá, né? Porque, ó, eu estou pegando essa abertura aqui, ó. AOB. Tá dentro? Tá aqui dentro, ó. Tá dentro da abertura aqui, ó, em verde, ó. Tá aqui dentro. Então tá. E o AOC? Tá dentro do AOC? Também tá, né? Opa! Então quer dizer que ele tem um ponto interno comum. Se eu pegar um ponto interno dentro do AOC, que esteja dentro da abertura entre as semi-retas OA e OC, o ponto está lá dentro. Opa, então de fato isso tem pontos internos em comuns. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui dentro, vai estar tanto no ângulo como no outro ângulo, tá? Então, opa, já falhou. Então, na verdade, esse daqui é um exemplo, que é um caso, que entra naquilo que a gente estava querendo achar. Ele é um ângulo consecutivo porque tem um lado OA em comum, tá? Mas ele não vai ser adjacente porque ele tem pontos internos em comum, como a gente acabou de ver, tá? Então é bem interessante. Então, pessoal, basicamente o seguinte, vamos lá. Se dois ângulos estiver um do ladinho do outro, que nem ó, a gente viu anteriormente, um adjacente, um do ladinho do outro, tipo só um lado em comum, a gente fala que esse ângulo é adjacente e, consequentemente, ele é consecutivo, tá? Lembrando que todo ângulo consecutivo é adjacente, mas todo ângulo adjacente não é consecutivo, tá? E, por exemplo, se eu pegar dois ângulos que estejam um do lado do outro, tá? E só que eu tenho um ângulo tipo maior, igual aqui, lembra que aqui tem um ângulo maior? E aí eu peguei um ângulo dentro desse ângulo maior. Então esse ângulo ele vai ter um lado em comum, a gente vai falar que é consecutivo, mas como ele está dentro, ele não vai ser adjacente, ele não vai estar lado a lado. Ele vai ser consecutivo, porque eles têm um lado em comum, só que não vai ser adjacente porque não está lado a lado. Tá? Então pegou ângulos que estejam dentro do outro, provavelmente vai ser só consecutivo, macete. Tá? Se você pegar um ângulo que esteja um do ladinho do outro, aí ele é um ângulo, além de ser consecutivo, ele é um ângulo adjacente. Tá? Vamos fazer um exemplo, vamos fazer um exercício. Esse exercício que eu for fazer com vocês é lá da página 126, tá? É o exercício atividade 1, lá no final da página. Eu achei bem interessante ele dar a figurinha, e daí a gente consegue verificar se é um ângulo adjacente ou consecutivo. Então ele dá essa figura para vocês, tá? Ele está dentro de um plano alfa lá, que ele faz dentro de um plano. Lembra que o plano é um paralelogramo? Ele põe assim um plano alfa, tá? Mas eu não vou focar muito no plano, porque eu vou falar que os dois estão no mesmo plano. Eu acabei nem fazendo. Aí ele pede para vocês, ele dá os ângulos, ele dá a notação aqui de ângulo para vocês, e ele pede para falar, será que esses ângulos são consecutivos, são adjacentes, ou eles são congruentes, que têm a mesma medida? É isso que a gente vai ver, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo, letra A, o ângulo AOB. Então estou aqui, ó, AOB, é esse ângulo aqui. E o ângulo BOC, começa aqui e vai aqui. Eles são o quê? Opa, professor, como eles só tem esse ladinho em comum, ó, só tem um lado, nenhum está dentro do outro, esse daqui é um ângulo adjacente, tá? Então, de fato, isso daqui é um ângulo adjacente, tá? Então, a resposta da letra A é adjacente, tá? Vocês podem preencher no livro, tá? Na letra B. Agora, a letra B, ele fala o ângulo
AOB, mesmo ângulo aqui, ó, AOB, e ele pega o ângulo AOC. Então, vou mudar a cor, vou pegar a cor verde aqui, ó, AOC. Opa, então ele está pegando esse ângulo maior. Opa, professor, mas ó, já dá para perceber que o ângulo OC, ele é grandão, né? Ele é um ângulo meio obtuso, tem uma medida alta, né? Uma abertura grande, ele é um ângulo maior. E eu tenho um ângulo menor que está dentro, ó, que é esse OB. Eles são ângulos consecutivos, porque eles têm o AO em comum, ó. Os dois começam AOC e AOB. Só que como um está dentro do outro, eles vão ter pontos internos em comum. E isso a gente acabou de ver que é um ângulo consecutivo, mas não é um ângulo adjacente. Então a gente só pode falar que esse ângulo ele é apenas consecutivo, ele não seria um ângulo adjacente. Então a resposta aqui da B é consecutivo, tá? Vocês vão preenchendo, se quiser, vocês fazem várias figuras no caderno. E a outra letra, ó lá, DOC, então ele está esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, DOC, junto com o ângulo B, começa em B, O, D. Então ele está pegando esse outro ângulo aqui, ó. Opa, já de cara, ó, como tem esse BOD que tem uma abertura maior, ele dentro dele tem um ângulo menorzinho que é o ângulo DOC, eu já posso afirmar que ele é consecutivo. Eles têm um lado em comum, que é o lado OD, só que como um ângulo está dentro do outro, se eu pegar qualquer ponto aqui dentro, ele vai ser ponto interno do outro, né? Então eles vão ter pontos internos em comuns. E para ser adjacente, a gente tem que dar um do ladinho do outro, né? Não pode estar um dentro do outro, como a gente viu isso como contra-exemplo. Quando está um dentro do outro, a gente fala que é apenas consecutivo, tá? Consecutivo. E o próximo exemplo aí é outro ângulo, ó, COB. Então, COB, esse ângulo aqui. E o ângulo BOD. O ângulo COD, né? Opa, olhei no de cima aqui, ó. É esse daqui. COD, ó. Opa, pessoal, já dá pra ver certinho que eles estão um do ladinho do outro, né, ó. O outro é COB, ó, certinho. E o outro já é COD, ó. Só tem um ladinho, um do ladinho do outro, certinho, encostadinho do outro, ó. Esse daqui é o ângulo COD e o outro ângulo é o COB. Como tá um do lado do outro, só tem um lado em comum, a borda, a gente já sabe que ele é adjacente. Além de ser consecutivo, porque tem aquela borda em comum, ele é adjacente, né? Um pouquinho mais forte, tá? E para finalizar, ele tá na letra D, ele está falando para vocês perguntarem aí em relação ao ângulo AOB e COD. O que eles são esses dois ângulos, tá? Vamos pegar aqui uma letra azul. Aqui, ó. AOB. Então, esse ângulo aqui, ó. O AOB, que é o ângulo que está escrito 30 graus. AOB. E o ângulo COD. Então, começa em C, O, D. Então, também é esse ângulo aqui de 30 graus. Esses dois ângulos, eles têm um vértice só em comum. Então não é adjacente porque não tem lado em comum. Só tem esse ponto O em comum, porque os dois é AOB e o outro é COD, né? Então eles só tem um ponto, não tem um lado em comum. Então não é consecutivo, se não é consecutivo nem adjacente é. Então como eles têm a mesma medida, sobrou que eles são congruentes, tá? Por que eles são congruentes? Porque apresentam a mesma medida, tá bom? Então isso são congruentes, tá? Só acrescento o S porque é no plural. Eu esqueci. Consecutivos. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria passar, tá? Espero que todos tenham assistido até o final, é importante. Eu tentei fazer o máximo possível e bem explicado, tá? Qualquer dúvida, a gente tem as nossas aulas aí pra gente conversar mais, tá? Eu fiz isso daqui como um bônus aí para vocês entenderem bem a diferença de adjacente e consecutivo, tá? Adjacente, quem tá um do ladinho do outro, né? Só um lado em comum. Adjacente, um do lado do outro. Consecutivo, eles vão ter, além de ter um lado em comum, normalmente eles podem ter um caso que eles tenham lado a lado. Se eles for lembre que o ângulo adjacente ele é um ângulo consecutivo.
Só que tem o caso do ângulo consecutivo que tem um ângulo dentro do outro, tem uma abertura maior e uma abertura menor, um dentro do outro e eles têm um lado em comum. Quando isso acontece, a gente fala simplesmente que eles são consecutivos, tá? Então, quando tem um dentro do outro, normalmente eles vão ser consecutivos, tá? Provavelmente é uma macete, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês aí. Qualquer dúvida, a gente tem as nossas aulas, tá bom? Hoje a gente viu bem essa ideia, espero que tenha ficado bem fixado, que todos tenham assistido até o final. Tá bom, pessoal? Era isso, tá? Bons estudos, vão estudando aí, foco de forma remota, a gente vai aprendendo cada vez mais aí a estudar de forma autônoma, né? A gente tem que estar aí, eu sempre vou fazendo esses vídeos para ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Bons estudos, bons descansos também, e a gente volta a conversar aí durante nossas aulas. Até mais!